O Arsenal, um dos clubes mais tradicionais e bem-sucedidos da Inglaterra, tem uma história longa e complexa com a UEFA Champions League, marcada por altos e baixos, mas nunca coroada com um título. O Arsenal teve participações esporádicas nas competições europeias, incluindo a Taça dos Campeões Europeus, mas não teve um impacto significativo. A primeira participação do Arsenal na era da Liga dos Campeões da UEFA foi na temporada 91-92, mas eles foram eliminados na segunda rodada pelo Benfica. Na temporada 98-99, o Arsenal começou a se estabelecer como um participante regular da Champions League durante a gestão de Arsène Wenger. Nesta temporada, o clube foi eliminado na fase de grupos. Na temporada de 2005 a 2006, foi a temporada mais marcante para o Arsenal na Champions League. Liderados por Thierry Henry, os Gunners chegaram à final pela primeira vez na história do clube. A final foi contra o Barcelona no Estádio da França. Apesar de jogarem grande parte do jogo com 10 homens após a expulsão do goleiro Jens Lehmann, os Gunners abriu o placar com um gol de Sol Campbell. No entanto, o Barcelona virou o jogo e venceu por 2-1, deixando os Gunners a um passo do título. Após a saída de Arsène Wenger, o Arsenal enfrentou dificuldades para se classificar para a Champions League, participando da Liga Europa em vez disso. Na temporada de 2022 a 2023, o Arsenal, sob comando de Mikel Arteta, começou a mostrar sinais de recuperação, mas ainda não conseguiu retornar ao seu antigo nível de sucesso europeu. Na temporada de 2023 a 2024, o Arsenal conseguiu chegar às quartas de finais da Champions, passando pelo Porto nas oitavas pelos pênaltis e caindo vergonhosamente para o Bayern de Munique nas quartas de finais. O Arsenal continua a ser um clube com grande potencial e recursos. Com investimentos em jovens talentos e um estilo de jogo atrativo sob Arteta, o clube espera retornar à elite do futebol europeu e finalmente conquistar o título da Champions League que lhes escapou por tanto tempo. O Paris Saint-Germain é um dos clubes mais proeminentes e ricos do futebol europeu, especialmente após a aquisição pelo Qatar Sports Investments em 2011. Apesar de seu domínio no futebol francês e de ter montado um elenco estrelado, o PSG ainda não conseguiu conquistar a UEFA Champions League. Na temporada de 2012 a 2013, com novos investimentos e um elenco reforçado, o PSG chegou às quartas de final, mas foi eliminado pelo Barcelona pelos gols fora de casa após um empate agregado de 3-3. Na temporada de 2013 a 2014, novamente nas quartas de final, o PSG foi eliminado pelo Chelsea pelos gols fora de casa, com um agregado de 3-3. Já na temporada de 2014 a 2015, o PSG chegou às quartas de final pela terceira vez consecutiva, mas foi eliminado pelo Barcelona com um agregado de 5-1. Chegamos na temporada de 2016 a 2017. Esta temporada ficou marcada pela famosa virada do Barcelona nas oitavas de final. O PSG venceu o jogo de ida por 4-0, mas perdeu na volta por 6-1, sendo eliminado com um agregado de 6-5. Na temporada de 2019 a 2020, foi a temporada mais bem-sucedida do PSG na Champions League até então. Eles chegaram à final, disputada em Lisboa, mas perderam para o Bayern de Munique por 1-0, com um gol de Kingsley Coman. Na temporada de 2021 a 2022, o PSG foi eliminado nas oitavas de final pelo Real Madrid, com um agregado de 3-2, após uma virada impressionante no segundo jogo. Na temporada de 2022 a 2023, mais uma vez, o PSG foi eliminado nas oitavas de final, desta vez pelo Bayern de Munique, com um agregado de 3-0. E na temporada 2023-2024, o clube foi eliminado nas semifinais para o Borussia Dortmund. O PSG continua a ser um dos clubes mais ambiciosos e bem financiados do futebol mundial. Com um elenco recheado de bons jogadores, o clube está constantemente em busca de alcançar o sucesso na Champions League. As expectativas são altas, e o clube continua a investir pesado em jogadores e infraestrutura para finalmente conquistar o tão cobiçado título. O Atlético de Madrid é um dos clubes mais tradicionais e bem-sucedidos da Espanha, conhecido por seu forte desempenho tanto em competições domésticas quanto europeias. No entanto, o Atlético ainda não conseguiu conquistar a UEFA Champions League, apesar de várias campanhas notáveis e de chegar em 3 finais. Na temporada de 1958 a 1959, o Atlético de Madrid participou da primeira edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Real Madrid. Já na temporada de 1969 a 1970, o Atlético chegou às semifinais da Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas foi eliminado pelo Feyenoord. Na temporada de 2013 a 2014, sob comando de Diego Simeone, o Atlético teve uma das suas campanhas mais memoráveis na Champions League. Eles chegaram à final, disputada no Estádio da Luz contra o Real Madrid. O Atlético estava vencendo por 1-0 até os últimos minutos do tempo regulamentar, mas o Real Madrid empatou com um gol de Sérgio Ramos. Na prorrogação, o Real Madrid virou o jogo e venceu por 4-1, deixando o Atlético de Madrid com a segunda posição.
competição. Na temporada de 2015 a 2016, o Atlético novamente chegou à final da Champions League, enfrentando o Real Madrid no estádio San Siro. A partida terminou empatada em 1-1 no tempo normal e na prorrogação, com o Real Madrid vencendo nos pênaltis por 5-3. Esta foi a segunda vez em 3 anos que o Atlético terminou como vice-campeão. Na temporada de 2016 a 2017, o Atlético chegou às semifinais, mas foi eliminado pelo Real Madrid com um agregado de 4-2. Na temporada de 2019 a 2020, o Atlético teve uma campanha notável ao chegar às quartas de final, mas foi eliminado pelo Leipzig com um agregado de 2-1. O Atlético de Madrid continua a ser um dos clubes mais fortes da Europa, com um elenco talentoso e uma base de torcedores apaixonada. O clube está constantemente em busca de seu primeiro título da UEFA Champions League e continua investindo em jogadores e infraestrutura para alcançar esse objetivo. Com a liderança de Diego Simeone e uma equipe competitiva, o Atlético continua a buscar a glória na competição mais prestigiada da Europa. O Tottenham, um dos clubes tradicionais da Inglaterra, tem uma história significativa na UEFA Champions League, mas ainda não conseguiu conquistar o título. Na temporada de 1961 a 1962, o Tottenham participou da primeira edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus e chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo Benfica. Agora, na temporada de 2010 a 2011, foi a primeira grande participação do Tottenham na UEFA Champions League moderna. Eles chegaram às quartas de final, onde foram eliminados pelo Real Madrid com um agregado de 5-0. Na temporada de 2011 a 2012, o Tottenham voltou a participar da Champions League, mas foi eliminado nas oitavas de final pelo Internazionale. Chegamos na temporada de 2018 a 2019, esta foi a temporada mais notável do Tottenham na Champions League. Sob o comando de Maurício Pochettino, o clube chegou à final pela primeira vez em sua história. A final foi disputada no estádio Metropolitano contra o Liverpool. O Tottenham perdeu o jogo por 2-0, com gols de Mohamed Salah e Divock Origi. A história do Tottenham Hotspur na UEFA Champions League é marcada por uma presença crescente na competição ao longo dos anos, culminando na final de 2019. Embora o clube ainda não tenha conquistado o título, suas campanhas na competição mostram um progresso significativo e uma ambição contínua de alcançar a glória europeia. O Tottenham Hotspur continua a ser um clube com potencial e ambição, e suas recentes participações na Champions League mostram um progresso significativo. Com investimentos contínuos em seu elenco e infraestrutura, como o novo estádio, o Tottenham espera retornar à competição e buscar seu primeiro título na UEFA Champions League. O Napoli, um dos clubes mais tradicionais da Itália, tem uma história com a UEFA Champions League que inclui várias participações, mas ainda não conquistou o título. Na temporada de 1988 a 1989, foi a primeira participação do Napoli na Taça dos Clubes Campeões Europeus. O clube foi eliminado nas quartas de final pelo Stuttgart. Na temporada de 1989 a 1990, o Napoli voltou à competição com um elenco que ainda incluía Diego Maradona e chegou às quartas de final novamente. Desta vez, foram eliminados pelo Estrela Vermelha com um agregado de 3-1. Na temporada de 2011 a 2012, o Napoli voltou à fase de grupos da UEFA Champions League. O clube teve uma boa campanha, mas não conseguiu avançar além das oitavas de final, sendo eliminado pelo Chelsea, que viria a ganhar o torneio. Na temporada de 2019 a 2020, o Napoli participou da fase de grupos e avançou para as oitavas de final, mas foi eliminado pelo Barcelona com um agregado de 4-2. Na temporada de 2022 a 2023, sob o comando de Luciano Spalletti, o Napoli teve uma campanha marcante na Champions League. Eles avançaram até os quartos de final pela primeira vez desde a era de Maradona. O Napoli foi eliminado pelo Milan com um agregado de 2-1. O Napoli continua a ser um clube com potencial significativo. Com uma base de torcedores apaixonada e uma equipe talentosa, o clube espera alcançar maiores feitos na competição e buscar seu primeiro título. A história do Napoli na UEFA Champions League é marcada por algumas boas campanhas, especialmente na década de 2010 e início dos anos 2020. Apesar de suas participações e momentos notáveis, como a presença nas quartas de final de 2016 a 2017 e nas quartas de final de 2022 a 2023, o clube ainda busca seu primeiro título na competição mais prestigiada da Europa. A Roma é um dos clubes mais tradicionais da Itália, com uma rica história no futebol europeu, incluindo diversas participações na UEFA Champions League. Apesar de várias campanhas notáveis, o clube nunca conseguiu conquistar o título. Na temporada de 1983 a 1984, a Roma teve uma de suas campanhas mais memoráveis na antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus. O clube chegou à final, que foi disputada no Estádio Olímpico, sua casa. No entanto, eles foram derrotados pelo Liverpool nos pênaltis após um empate de 1-1 no tempo normal
final e na prorrogação. A Roma participou esporadicamente das competições europeias durante os anos 1990, mas não conseguiu alcançar grandes feitos na Champions League durante esse período. Eles tiveram mais sucesso na Taça das Cidades com Feiras, a futura Liga Europa, chegando à final em 1991, mas perderam para a Inter de Milão. Na temporada de 2001 a 2002, sob comando do técnico Fábio Capello, a Roma voltou a se classificar para a Champions League. Eles chegaram à segunda fase de grupos que existia na época, mas não avançaram para as quartas de final. Chegamos na temporada de 2017 a 2018. Esta foi uma das campanhas mais notáveis da Roma na era moderna da Champions League. Eles alcançaram as semifinais após uma impressionante virada contra o Barcelona nas quartas de final, onde venceram por 3-0 em casa após uma derrota de 4-1 no Camp Nou. No entanto, foram eliminados pelo Liverpool nas semifinais com um agregado de 7-6. A Roma continua a ser um clube com ambições europeias. Sob a nova gestão e com investimentos em jogadores e infraestrutura, o clube espera voltar à Champions League e buscar seu primeiro título na competição. Esses são os clubes que ainda não conseguiram levantar a taça da Champions League. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses clubes você acha que tem mais chances de conquistar a Champions League nos próximos anos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like se curtiu o vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e faça parte da nossa comunidade de apaixonados por futebol.